Fields foi apenas de intermediação. O acordo que a Sabores Púrpura fez com a Juicy Fields, baseado numa confiança e essencialmente em acreditar no projeto Juicy Fields, com a sua expansão internacional, foi baseado num contrato de intermediação em que a Juicy Fields faz a ordem de produção e depois relaciona-nos com um comprador. E garante o acordo não foi finalizado. Não foi finalizado o processo, mas essas flores não são da posse da Juicy Fields e ficarão sempre na posse da Sabores Púrpura até se executar o contrato na íntegra, que é fazer a venda para uma empresa que esteja licenciada para receber, poder receber e fazer depois o percurso até à farmácia. Isso não está executado. Nós próprios também não conseguimos contactar nenhum responsável da Juicy Fields e neste momento estamos a aguardar com serenidade para que, de alguma forma, as autoridades e através dos nossos advogados, encontrarmos um caminho de resolução para este problema que neste momento está nas nossas mãos também. Nesse acordo, diz que a utilização de fotografias das estufas era de uso restrito. Nesse contrato, tenho que dizer isto, está previsto inclusive fazer registros fotográficos, porque previa-se que a Juicy Fields é uma empresa internacional e que não poderia estar a acompanhar o cultivo e queria ter a certeza que nós chegaríamos com o cultivo até ao fim. Mas é para uma propriedade intelectual que é privada e dentro do âmbito de um contrato que está por trás do NDA, portanto um acordo de confidencialidade em que é apenas para a própria Juicy Fields, não é para outro tipo de utilização. E essa recolha era paga? Era remunerada? Não, fazia parte do contrato, é uma das cláusulas do contrato, fazermos isso. Mas havia webcams na estufa? Não, isso não permitimos. Teríamos que fazer normalmente fotografias e entregávamos. Adianta também que sempre que Alan Glanz tinha dúvidas técnicas, foi esse o seu papel, esclarecê-lo. Quanto ao colapso da Juicy Fields, diz surpreendido e que as empresas que criou com Alan não estão ainda a funcionar. Depois disto ter acontecido, afinal a pessoa que nós tínhamos confiança tornou-se legítimo que não era quem nós pensávamos, portanto está entregue agora aos advogados, já pedi para sair das empresas inclusivamente, estou à espera de respostas. Se nós imaginássemos que a Juicy Fields é aquilo que hoje toda a gente tem conhecimento, não teríamos feito acordos, porque iríamos lesar todo um trabalho que nós tivemos de 10 anos. Nós não sabíamos exatamente o que é que eles estavam a fazer, onde é que estavam a colocar as plantas, se estavam a vender, que negócios é que estavam a fazer. E por isso, se nós tivéssemos acesso a toda a informação, como agora o público está a divulgar, porque neste momento as pessoas individualmente estão com muito mais informação do que nós tivemos alguma vez e que temos atualmente, e olhando para a informação que colocam, de que houve investimentos na comunicação social em Espanha, já se fala de 8 mil milhões de euros. Eu acho que isso é um valor demasiado grande para, inclusive, traduzir em plantas que desse produção para vender para o mundo inteiro. Se tivesse esses dados, sim, dizia que isto não era possível, mas esses dados são internos da Juicy Fields. A prova dos factos vai agora